Oi, gente linda, bora fazer um baião de dois bem gostosos? Você começa colocando alguém pra picar as coisas ali pra você, né, gente? Pra adiantar o lado da gente. Se tiver alguém com você, já coloca pra se mexer e picando as coisas. Enquanto isso, você vai fazendo arroz. 2 xícaras de arroz parborizado. Tem que ser o arroz parborizado. Baião de dois é com arroz parborizado. Eu só coloco ali o alho, um fio de óleo, taco o sal, coloco o arroz até cobrir, água até cobrir o arroz, 2 dedinhos, e coloco no fogo ali, no fogo alto. Quando começa a ferver, eu abaixo o fogo. Quando a água desce um pouquinho, eu tampo o arroz e o arroz fica perfeito, tá bom? Arroz parborizado, porque ele tem que ser um arroz que vai ficar al dente e soltinho. Vocês logo vão entender por quê, tá bom? Então, coloca seu arroz ali no fogo e bora pra o próximo passo, tá bom? Próximo passo é cozinhar o feijão fradinho. Você vai colocar ele ali coloquei ele de molho ali uns 15 minutos, lavei. E agora eu vou colocar na panela de pressão, até cobrir o feijão ali, uns 2 dedos de água a mais, né? Pra cobrir o feijão, porque esse feijão não pode cozinhar muito. Então, você coloca ele lá no fogo. Quando pegar pressão, você conta ali 5, 6 minutos, desliga, tá bom? É rapidinho, ele tem que ficar al dente. Enquanto isso, minha mãe continua lá picando as coisas do vinagrete, as coisas do baião de dois, e bora no serviço. Ela pensa que acabou, mas ainda falta o pimentão do vinagrete. Gente, todo vinagrete precisa de pimentão, tá? Baião de dois. Enquanto ela pica as coisas, eu vou ali tomar um negocinho. Bora lá começar a colocar as coisas no fogo, tá? Eu começo esquentando bem minha panela. A partir de agora, eu evito usar óleo de soja. E tudo que eu vou colocar aqui é que vai soltar o seu próprio óleo. Você poderia começar já colocando bacon, que ele solta mais óleo. Porém, eu comecei colocando a linguiça, porque minha mãe ainda estava picando bacon. Então, eu comecei colocando a linguiça calabresa, tá? Depois que ela tá bem douradinha, aí minha mãe já tinha terminado de picar o bacon e eu vim colocando o bacon. Mas eu coloco o bacon primeiro, porque ele solta mais gordura e ele fica bem mais fritinho, fica bem douradinho. Eu gosto dele bem douradinho. Mas não comecei dessa vez porque houve um imprevisto, tá? Então, enquanto vai fritando ali, você vai mexendo, vai criar uma crostinha no fundo da panela, não tem problema, essa crostinha vai dar todo o sabor no seu baião de dois, tá bom? Frita bem o seu bacon, frita bem a sua calabresa. Depois você vai, quando tiver bem fritinho, você vai tirar daí e vai reservar. Você vai fritar outras coisas, tá bom? Agora, depois da calabresa bem fritinha, chegou a hora da gente retirar essa calabresa dessa gordura. Deixa a gordura, né, da calabresa e do bacon. E vamos retirar aí a calabresa e o bacon e reservar num pratinho. E depois a gente vai vir e fritar a carne de seca ou a carne de sol, o que você preferir, nessa mesma gordura. Como a carne, ela libera água, essa crostinha vai soltar todinha na hora que você estiver fritando a carne. Se lembrando que você pode fazer ao contrário também, tá, gente? Pode fritar primeiro a carne. Só que se você for fritar primeiro a carne, você vai precisar de óleo, né? De soja. E eu gosto de fazer tudo com óleo mesmo das coisas, né? Que a gente vai usar para dar um sabor bem marcante, um sabor bem forte, tá? Então, você coloca a carne seca aí. A carne seca minha, ela tá meio pré-cozida, porque eu coloquei ela para descongelar no congelador, ela já tava dessalgada. Coloquei ela para descongelar no micro-ondas, desculpa. E ela deu uma cozinhada nela, né? Deu uma pré-cozida nela. Então, eu vou fritar ela bem menos, porque senão ela fica dura, tá? Dou uma boa fritadinha nela. Eu vi que começou a ficar seco, né? A panela tava com pouco óleo. Aí eu coloquei o azeite, que de qualquer jeito eu ia colocar o azeite de dendê. Então, você coloca ali 2 colherzinhas de azeite de dendê, ou nessa hora, ou depois, tá bom? Eu coloquei já porque tava ficando seco, né? A gordura tinha secado um pouco, aí eu coloquei para poder terminar de fritar a carne, mas você pode colocar depois também. Nessa hora que a carne já estiver pronta, você pode também acrescentar os temperos, se você tiver tempero baiano, outros tipos de tempero coentro em pó, pode colocar. Eu vou colocar depois
porque essa carne, né, eu precisava fritar ela mais, tá? Aí já fui acrescentando a cebola. Pode acrescentar alho também. Eu esqueci do alho nessa hora, gente, mas poderia ter acrescentado o alho aí, tá? É pouco alho, não muito, porque senão fica muito forte o gosto. Mas eu acrescentei só a cebola porque eu esqueci. E o alho tava picado em cima da bancada e eu esqueci o alho. Logo em seguida, depois que sua carne estiver bem fritinha, você pode vir acrescentando as outras coisas, tá bom? Tempero, feijão. É até melhor colocar o tempero antes. É porque eu estou em falta de temperos, né? Geralmente eu vou na quinta-feira, na feira de quinta, comprar tempero na feira, mas dessa vez não consegui ir na feira, porque eu comecei a trabalhar para glória de, né, do meu Deus. Então não tive tempo de ir na feira. Fui no mercadinho aqui do lado, só tinha coentro em pó, não tinha tempero baiano. Que geralmente esse tipo de prato, gente, não compensa você colocar esses temperos de saquinho, não, tá? Não vai colocar tempero de carne, de costela, de galinha, de não sei o que. Isso aí é tempero natural que você tem que colocar. Então, esquece esse tempero. Tem que ter um temperinho baiano, ou uma pimentinha do reino, ou um coentro, um cominho. Entendeu? Esses tipos de tempero. Aí eu tô colocando coentro em pó, porque no mercadinho que eu fui aqui do lado de casa não tinha esses outros temperos em pó, com cominho, não tinha tempero baiano. Então, eu só tô colocando o coentro em pó e páprica defumada, que daqui a pouco vocês vão me ver colocando aí. Coloquei um pouquinho de uns talinhos de coentro, também coentro fresco. Quem não gosta pode colocar um pouquinho de salsa, mas geralmente comida baiana a gente vai coentro, né? Comida nordestina vai coentro. O nordestino ele gosta muito do coentro. Não coloque muito também, porque se você não for comer tudo na hora, o coentro fresco ele pode dar uma azedada. Então, coloque o coentro em pó. E se não gostar de coentro fresco também não precisa colocar, você coloca só depois por cima da sua comida, tá? Não tem problema não. Então aí você mexe já com feijão e vai refogando. Por isso que o feijão tem que ficar al dente, o feijão não pode ficar duro, mas ele também não pode ficar muito mole, tá? Se por algum acaso o seu feijão... Gente, eu tô acertando o sal aí, porque eu não coloquei sal na hora que eu fui cozinhar o feijão. Se você colocar sal na hora que você for cozinhar o feijão, você vai acertar com muito menos sal. Eu esqueci também, tá? Eu tava fazendo aí de última hora, eu tô planejando fazer esse banho de dois faz tempo, mas toda hora falta uma coisa. Então eu falei assim, hoje eu vou fazer, mesmo faltando coisa, que no caso, a única coisa que não tinha aí, que eu não consegui colocar, foi a manteiga de garrafa. O resto eu consegui tudo. No mercadinho que não tinha, não ia pra longe, eu falei assim, vai sem manteiga de garrafa mesmo, tá? Então, se por acaso o seu feijão ficar muito mole, você fala assim, ai, Josi, não deu certo, ficou mole. Aí você vai fazer, aí a gente, tô colocando a páprica, tá? A páprica defumada. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o inverso, você vai fazer essa mistura primeiro com o arroz. Vai mexendo com arroz, vai dar um... Aí, por último, você vai colocar o feijão, tá? Aí você já cozinha ele com sal, pra não ficar mexendo muito e ele não desmanchar. Aí você só vai dar uma mexidinha depois, você só vai fazer ao contrário. Em vez de você mexer primeiro o feijão, você vai mexer primeiro o arroz, tá? E por isso que o arroz tem que ser parborizado, porque o parborizado ele é mais durinho e ele aguenta que a gente fique mexendo, tá bom? Então, aí eu tirei um pouquinho do feijão, que eu vou mexer depois com o restinho do arroz que sobrar. Por quê? Porque eu achei que essa panela ia ficar pequena pra mexer o total aí, tá? Então, depois de você mexer tudo, você temperar bem, experimentar, ver se tá bom de sal, o feijão ali, dar uma refogada boa no seu feijão, você começa a misturar o seu arroz. Gente, baião de dois, ele é mais arroz do que feijão, tá? Não é uma proporção igual. Então, para uma xícara de feijão, você vai colocar 2 xícaras de arroz. Aí, no caso, eu cozinhei 2 xícaras de arroz e 1,5 xícara de feijão, que era o que eu tinha. Mas eu separei um pouco do feijão para misturar depois, porque as crianças nem sempre gostam de comer as coisas com dendê, com azeite de dendê. Então, depois eu vou fazer uma misturinha ali. Eu coloquei mais um pouquinho de dendê, tá? Então, depois eu faço uma misturinha para as crianças, que é um pouco, com um gosto um pouquinho mais fraco do dendê, tá bom? Então, eu dei uma reservada ali na quantidade. Aí, vocês vão ver que vai ficar uma quantidade boa. Tem que ser mais arroz do que o feijão. Feijão é uma combinação, não é meio a meio, tá bom? Aí, gente, eu tô sempre experimentando pra ver se o feijão não tá ficando muito mole, se o tempero tá bom. Então, eu sou uma pessoa que eu experimento muito, tudo que eu faço, eu fico o tempo todo comendo. Aí, vem o queijo coalho,
tá? Depois que tiver tudo prontinho, você abaixa o fogo, deixa o fogo bem baixinho, vai mexer no queijo coalho pra ele dar uma esquentada ali, dar uma derretidinha. Ele não desmancha. Por que que é bom fazer com queijo coalho? Porque ele não desmancha. Mas se de repente, Josi, eu não tenho queijo coalho, eu quero fazer, pica lá a mussarela, coloca lá, mas aí você já desliga o fogo e mexe com o fogo desligado, tá? Tem gente que faz com mussarela também, tem restaurante que faz com mussarela. Mas a receita mesmo, ela é feita com queijo coalho. Nessa hora, eu vi que ficou um pouco seco. Coloquei mais um pouquinho de coentro ali, gente, porque tava sentindo falta do coentro. Nessa hora, eu senti que ficou um pouquinho fraco o sabor, a gordura, ele ficou seco, né? Aí eu coloquei mais um pouquinho de coentro em pó, porque, gente, a comida nordestina, ela tem que ter um gosto de coentro, entendeu? Mas se você não gosta, você não coloca, não precisa, tá? Que aqui em casa todo mundo come. Então, nessa hora, eu senti que ficou faltando um pouquinho de gordura, sabe? Porque o baião de dois, ele é um pouquinho mais gorduroso. Apesar de toda a gordura da calabresa, do bacon que eu coloquei ali, um pouquinho do azeite, eu não queria colocar mais azeite. Então, eu não tinha manteiga de garrafa, eu peguei umas colherzinhas ali de margarina e coloquei em cima, só pra dar um brilhozinho que costuma dar no baião de dois. Geralmente ele tem um brilhozinho ali, que é da manteiga de garrafa, tá? Coloquei ali um pouquinho, dei uma mexidinha e o baião de dois ficou pronto, gente. É isso. Se você quiser fazer na sua casa, eu vou colocar toda a descrição da receita aqui, tá bom? A descrição não, só os ingredientes, só pra você não esquecer, tá? E agora chegou a hora de servir o baião de dois. Então, vamos lá, colocar no prato. Gente, ficou muito suculento, ficou muito gostoso. Todo mundo aqui amou. Você pode colocar ele de acompanhamento, você pode colocar o vinagrete, que é muito gostoso, o baião de dois, né? Ele com uma coisinha mais cítrica. O vinagrete geralmente é tomate, cebola, pimentão e coentro, ou salsa, tá? Geralmente acompanha um pedaço de carne seca, não tinha mais carne seca, então eu coloquei a calabresa e ficou maravilhoso, tá? Eu tinha fritado umas calabresinhas em rodelinha e coloquei pra acompanhar, mas geralmente é carne seca que vai do lado, tá, gente? Mas tinha acabado minha carne seca. Então, foi isso. Foi o nosso almoço aqui de domingo, nossa janta provavelmente, e até mais.